Noite, tudo bem com vocês? Vamos iniciar a nossa live. Vou esperar um pouquinho vocês irem chegando. Deixa eu ver quem que já entrou aqui. Tino, Matias. Nunca dá para colocar o primeiro nome no Instagram, né? Então a gente tem que fazer uns arranjos lá para conseguir nos cadastrar e às vezes eu fico meio perdida aqui quanto ao nome. Aí eu chamo pelo que está descrito, que está aparecendo aqui para mim. Boa noite, Ana. Boa noite, Aled. O Aled Uai, entrou. Nossa, é nome mesmo? É brasileiro? Abel, boa noite. Deixa eu esperar aqui alguns minutinhos no Instagram. Até as pessoas irem chegando. Quem for chegando vai dando uma boa noite aí, vai falando um oi para mim saber quem que tá aí junto comigo. Bom, essa live vai ficar no ar amanhã, né? Até as 20 horas de amanhã ela fica no ar. Para quem nunca assistiu nenhuma live minha, nunca esteve e não conheceu meu trabalho, deixa eu me apresentar. Meu nome é Elaine Rosa. Eu sou psicóloga com especialização em educação em diabetes. Eu faço um trabalho de educação em diabetes online e eu faço um trabalho de educação em diabetes e terapia também, atendimento psicológico online. Tenho atendimento presencial, mas agora no próximo ano eu vou estar migrando tudo para o online, então já não vou estar abrindo agenda, pretendo, né? Por enquanto não abrir agenda presencial, somente centralizar no online mesmo. E se você quiser estar entrando em contato comigo, conhecendo um pouco do meu trabalho, pode me mandar um direct que eu apresento melhor para quem tiver interesse de no próximo ano fazer algum trabalho de terapia ou de educação em diabetes ou indicar para alguém, ok? Eu quero iniciar a live nessa noite. Daniela Oliveira, acho que é minha prima que entrou aqui no Face. Oi, Dani, boa noite, seja bem-vinda. Eu quero iniciar a live nessa noite, iniciar a nossa live e já, né, como eu falei na semana passada, acho que nós estamos aqui há uns 6, 7 meses que eu tenho toda segunda-feira disponibilizado esse tempo para poder falar sobre uma temática de cuidados de diabetes, seja no aspecto externo, fisiológico da doença, como que ela age no nosso corpo, desde sintomas, desde alimentação, foram várias temáticas que nós discorremos esse ano. Tanto que no fator também da mente, né, que é o nosso interno, os nossos pensamentos, que gera, que eu sempre tenho pontuado isso daqui, são os nossos pensamentos, as nossas crenças que geram os nossos comportamentos. E o diabetes, como ele demanda mudança de hábito e mudança de comportamentos, eu preciso trabalhar os meus pensamentos, eu preciso trabalhar a maneira que eu me vejo quando eu recebo o diagnóstico de uma doença crônica. Por isso, como diabetes mellitus, por isso a importância de se trabalhar com os fatores internos, com as nossas emoções, com os nossos pensamentos, para nós termos um processo de ressignificação, de interpretação de como é ser diabético, né? Como viver com uma doença. Ao longo desde que eu entrei no ramo da saúde mental, no ramo não, né? Trabalhando com saúde mental, desde que eu me formei, desde que eu passei por um processo de terapia, eu sempre percebi a importância que nós temos de trabalhar com os nossos pensamentos, com as nossas emoções, a maneira que eu enxergo o mundo, a maneira que eu enxergo o outro, a maneira que eu interpreto as coisas que estão à minha volta, se eu consigo, a maneira que eu reflito, como que eu estou agindo, se eu estou agindo no automático, ou seja, os nossos pensamentos que geram as nossas emoções são praticamente o que guia as nossas vidas. Num todo, na nossa vida profissional, na nossa vida social, na nossa vida familiar, no nosso trabalho, na faculdade, com as nossas identidades de esposa, de marido, de irmão, de namorado, de namorada, são o que nós somos, né?
aquilo que eu penso, da maneira que eu interpreto o mundo, é que eu vou reagir. E vivemos numa sociedade imediatista. Imediatista que eu falo assim, que nós queremos a solução para as coisas no imediato, agora. Né? As pessoas têm a tendência que vai assistir uma live, que vai ler um post, manda um direct, e talvez a gente consiga resolver, dar uma resposta de como ela cuidar do diabetes, como ela ficar bem, como ela se livrar do diabetes. E muitas vezes, o diabetes, se você tiver essa possibilidade de enxergar dessa maneira, você tem a oportunidade de trazer um aspecto de ressignificação na sua vida, de analisar o seu meio, a sua vida, o seu contexto num todo. E nesse processo de implementar mudanças, você digerir também como que anda a sua vida, né? Como que está você? Como que foi você esse ano? O que que você fez para você? O que que você fez para você se cuidar? Como que foi para você a sua vida esse ano em todos os aspectos? Nós estamos agora acabando o ano de 2018. Eu fazendo uma retrospectiva da minha vida esse ano, foi um ano bem difícil. Foi um ano bem complicado, um ano muito intenso mesmo. Um ano de muita dedicação. Dedicação, assim, em estudo e leituras. É um ano que eu tive muita pouca participação social, junto com meus amigos, junto das pessoas que estão ao meu meio, porque eu tive que ficar, eu me coloquei num processo de 6 meses de escrever um livro, e foi uma entrega muito intensa mesmo. Logo depois, menos de um ano, eu tinha entregado minha monografia, entrei nesse projeto, mas o que resulta hoje? O que tá para me olhar para trás? Se você perguntasse para mim, você faria tudo de novo? Sim, faria tudo de novo. Foi difícil? Muito, mas eu faria tudo de novo. Porque eu posso não estar vendo o resultado palpável ainda de tudo que foi de toda a energia, de tudo que eu despendi para fazer. Mas, nossa, tem uma mosca bem na minha frente aqui. Mas foi extremamente importante para mim quando eu estou começando a receber os primeiros feedbacks das pessoas que estão lendo meu livro, os meus amigos, né? Porque mesmo amigos que não são diabéticos compraram, estão com meu livro. E ontem uma amiga minha falou assim para mim: poxa, eu não sou, Laine, eu não sou diabética, você sabe, mas eu tô lendo seu livro e eu comecei a pensar muito na minha saúde. Ela falou assim: nossa, eu preciso perder peso, eu preciso me cuidar, eu preciso pensar na minha saúde. Eu achei isso muito importante. Então, ou seja, quando nós estamos fazendo alguma coisa que a gente não vê um resultado de imediato, você pode ter certeza que você semeou, plantou, você vai colher. É assim, agora você pode estar despendendo energia para cuidar, para se cuidar, e você não vê, assim, nossa, eu dispenso energia e eu não vejo nada acontecendo. Sim, está acontecendo, porque você está semeando na sua saúde, você está semeando em você, você está se cuidando. O que você está vendo é que você não está vendo coisa ruim acontecer. O que você está vendo, você está olhando para o seu futuro e não vai vivenciar um problema de saúde caso você tivesse com a diabetes descompensada. Você se colocar dentro de um imaginário, não para você se ver doente, mas imaginar quanto que você tem hoje a opção de ser grato. Né? Por quê? Porque quando nós achamos a alternativa de opção para ser grato, nós mudamos a nossa mentalidade. Lembra que eu falei semana passada que a temática que nós iríamos falar hoje, como que é a cabeça de um diabético? E eu fiquei imaginando que todos deveriam estar pensando que, eu ia falar, uma cabeça de alguns é revoltado, alguns não aceitam, alguns se dão muito bem, algumas cabeças passaram por um processo de superação, e são vários, porque nós somos seres únicos, individuais, nós temos várias maneiras de pensar e de interpretar a vida. Mas como que é a cabeça de um diabético? A cabeça de um diabético é a sua cabeça de você como pessoa, de você como sujeito. Porque ter uma doença crônica não classifica quem é você. Você não é o diabético.
Quem está aqui comigo? Quem está aqui comigo é o Marcelo, que acabou de entrar, Noeli, que acabou de entrar, Rosana. Você é uma pessoa que tem um nome. Você é a Rosana, você é o Marcelo. Você não é o diabético. Então, não é a cabeça do diabético. Porque muitas vezes as pessoas chegam para mim para fazer terapia, lógico que quando é uma criança, então eu estou falando aqui mais de uma situação, de uma fase de um adulto, por não aceitação da doença, nem sempre é a doença que é o centro. Muitas vezes um contexto da vida já não estava legal. A pessoa já estava precisando mesmo ter um encontro com ela mesma. Ela já estava precisando, diante das dificuldades, se encontrar. Vem o diagnóstico, desequilibra tudo. Aí é o ponto que ela dá de início para um processo que, às vezes, muitas vezes, ela sai dali de uma maneira muito melhor. Porque eu já falei isso algumas vezes e preciso repetir isso para vocês. Nós queremos um motivo, nós queremos uma causa para justificar muitas coisas nas nossas vidas. Né? Por exemplo, a gente fala assim, você já devia ter falado, ficou diabética porque aconteceu isso. Ou que nem eu vi uma pessoa ontem no evento quando eu estava, falaram que a minha filha ficou diabética porque eu tinha me separado. Fizeram até essa pergunta, se é emocional. Não, não existe diabetes emocional. O emocional, ele pode ser o fator que bateu o martelo. Ela ali é uma doença autoimune que já estava se desenvolvendo, em algum momento ela ia acontecer. Não foi o emocional que causou, mas foi o martelo que bateu. Ou seja, se estava num processo emocional, pode ser um processo muito positivo, mas que se trata de mudanças, mesmo que elas sejam uma coisa muito fantástica, né, para a gente digerir, que nem meu casamento, eu descobri o diabetes um mês antes de casar, gente, casamento é uma coisa boa, mas era um processo de mudança. Era muita dívida para pagar, né? Eu e minha esposa estávamos quase doidos, tantas coisas para pagar, fazendo festa, organizando casa. Então, foi naquele momento que eu descobri. Foi um processo positivo? Sim, eu estava me casando, mas foi uma data de muitas mudanças, muitas coisas que estavam acontecendo. Então, eu fico muito preocupada quando falo assim, como que é a cabeça do diabético, como que é isso, como que é aquilo, porque, primeiro, não é o diabético, é a pessoa. O diabetes, ele é uma vírgula na nossa vida, que nós temos uma história após ele, ou nós temos uma história positiva, ou nós temos uma história negativa, como outras situações das nossas vidas difíceis também, tá? Esse aqui que nós falamos assim, sabe quando você fala assim, venci esse desafio, e tô tocando a vida, e vai aparecer outras coisas para nós, e nós vamos vencer da mesma maneira, pode ser que nós demoramos um pouco mais para assimilar. Então, qual que é a nossa cabeça? Qual que é a cabeça do diabético? Qual que é a cabeça do diabético? É quem é você. Quem é você, nós precisamos passar por um processo de autoconhecimento. O que eu quero para mim? O que eu tenho me visto como uma doença? Eu tenho centralizado na doença. O que é o diabetes? O que é eu não poder, eu não falo, né? Eu não poder me esbanjar de comer açúcar, de comer muito, muito, porque não é o quanto que se come, mas como se come. O comer ele é muito ligado às nossas emoções, né? Quantas vezes nós comemos porque nós estamos ansiosos e nós queremos descarregar, ou seja, é benéfico? Não é, porque se eu não consigo controlar as minhas emoções numa boa parte do tempo, eu descarrego na comida, também não é legal, porque eu não estou tendo um encontro comigo mesmo, não estou sabendo lidar com aquilo, não estou sabendo lidar com aquele pensamento disfuncional. E quando nós temos uma doença crônica, nós precisamos ir de encontro a isso. Nós precisamos analisar, nós precisamos parar e pensar e racionalizar quais estão sendo as nossas escolhas. Então, ou seja, o que eu estou pensando? Se eu penso que para minha vida perde todo sentido, onde eu tenho que fazer escolhas alimentares mais saudáveis, né? O que seria para mim, como tem outras pessoas que recebem diagnóstico de doenças que são doenças incuráveis, que às vezes recebe até o diagnóstico de meses de vida, né? Tem tanto tempo de vida. E você vê essa pessoa vivendo a vida aí
extraordinária. Então, o que é viver extraordinário? É viver o momento que eu tenho, é viver da maneira aqui que eu preciso olhar para a minha vida e colocar um sentido dentro dela. Então, o que é? Como que é a nossa cabeça que temos uma doença crônica? Eu vou falar como que é a minha cabeça. A minha cabeça hoje é Elaine, tá? Eu tô falando Elaine, que é portadora de uma doença que tem diabetes. A Ione tá falando que o áudio tá baixo. Tá melhorando o áudio? Tem algumas perguntas aqui, o pessoal tá falando comigo, daqui a pouquinho eu respondo, tá? Só para mim terminar um raciocínio aqui. Como que é a minha cabeça? Eu tenho muitos sonhos, muitos projetos, mas ao mesmo tempo eu centralizo muito pensando na minha saúde. Por exemplo, essa semana foi uma semana muito tensa, assim, tensa muito, eu tive muitas atividades mesmo. E teve um dia da semana que eu fui me alimentar naquela correria, daí eu olhei para o meu prato estava tão sem graça, não estava colorido, pouco legumes. Aí eu já comecei a pensar. Aí eu falei assim, poxa vida, eu não estou conseguindo dar muita atenção para minha alimentação. Daí eu já parei e pensei, eu não posso apertar minha agenda dessa maneira, porque o centro eu preciso cuidar da minha alimentação. Eu preciso fazer minha comida, isso para mim me faz bem, eu parar, sentar, pensar no que eu vou comer, se eu quero fazer 2 legumes, se eu quero fazer salada, isso é muito importante para mim. Então, é uma das metas que eu coloquei para mim em 2019, eu tomar cuidado com a minha agenda para que eu possa manter esse aspecto para mim, que é qualidade de vida, cuidar da minha alimentação. Eu não consegui ir todos os dias para academia também, mas eu fui 2, 3 vezes, para mim foi pouco, porque todos os dias eu tenho uma melhor noite de sono. Por que eu estou falando isso para você? Por quê? Porque quem eu sou, ele vai interferindo da maneira que eu vou tocando minha vida no automático. Se eu quiser hoje encher a minha agenda e colocar as coisas vão acontecendo, eu posso me perder naquilo que eu mais amo fazer. Entende? Até aquilo que eu mais amo de positivo, eu posso me perder no momento. Aí eu começo a descontrolar a glicemia. E se não fosse a diabetes, eu poderia fazer tudo. Não. Eu conversei com uma pessoa essa semana, pessoa que comprou meu livro, que tem uma carreira espetacular e uma carreira brilhante mesmo, numa empresa de nome, uma empresa no mercado top. E ela teve um pico de estresse, que teve um desmaio, uma semana afastada, e nós conversando, eu falei assim, poxa, talvez seja o seu corpo te pedindo um sinal de socorro, que você precisa dar uma pausa. Ela, eu sei disso, mas eu não posso. Né? Quantas pessoas não falam isso? Eu sei que eu preciso parar, mas eu não posso. Eu sei que eu preciso cuidar da minha saúde. Eu sei que eu preciso malhar. Eu sei que eu preciso cuidar da minha alimentação. Ah, mas eu estou trabalhando. Ah, eu preciso pagar isso. Eu não estou discutindo o que você precisa trabalhar, o que você precisa comprar. Não, o que você compra, não estou discutindo isso. Eu estou discutindo o que você tem feito, tem olhado para você. Qual é a sua necessidade, você? Eu olhei para as minhas necessidades. Sabe, do que eu preciso. Não estou falando de você poxa, eu vou trabalhar quando eu estou triste, quando eu não está bem. Não, eu vou fazer minhas coisas se eu estiver triste, se eu não estiver bem. Eu vou continuar meu trabalho da mesma maneira. Eu vou fazer meu trabalho da mesma maneira, porque o meu trabalho realmente me restaura. Mas quando ele está impedindo de eu me cuidar, e eu não tenho tempo nem para descansar a minha mente, eu não tenho tempo nem para poder ficar com as pessoas que eu amo, desfrutar. E às vezes a nossa vida está desorganizada, e a gente pega e acha um culpado. Quem é? Ah, é o diabetes, que está tudo descontrolado. Depende do ritmo da vida que nós estivermos levando, mais tempo mais tarde seria problema de pressão, seria colesterol, ou seria um outro problema mais sério. Porque esse ritmo de vida contemporânea que nós vivemos hoje, essa loucura que nós vivemos hoje, se a gente não der crédito para parar, para pensar, para interpretar, para refletir o que nós estamos fazendo da nossa vida, nós vamos ser sujeitos ligados no automático. E nós não somos sujeitos ligados para o automático. Nós temos corpo, alma e espírito. São 3 instâncias que precisam ser cuidadas. Eu preciso cuidar do meu corpo, eu preciso alimentar o meu corpo, eu preciso alimentar muito bem o meu corpo. E ser diabético, para mim, é busca de saúde. Ter doença, para mim, foi a possibilidade de eu buscar saúde. Se eu busco saúde,
eu tenho que olhar para minha alimentação num todo, minha alimentação natural, porque o meu corpo ele precisa de nutrientes, macro, micronutrientes, tudo que eu preciso para estar bem, né? Para estar bem, para cuidar da minha saúde. Então, eu vou dizer não a produto industrializado, porque faz bem para mim, né? Para controlar a minha glicemia, faz bem para o meu corpo, para a minha saúde, faz bem para mim, eu estou enchendo o meu corpo de vitalidade para que ele esteja bem, tá? Eu não estou falando que eu estou enchendo o meu corpo para que eu não fique doente. Gente, ficar doente faz parte do processo da vida. Em algum momento, hoje, as coisas vão acontecer. Mas como o meu corpo vai responder às doenças que faz a grande diferença. Porque um corpo bem cuidado, um corpo alimentado, com as vitaminas, tudo legal, com certeza ele responde qualquer processo de doença muito melhor do que uma pessoa que não se alimenta bem, não pratica atividade física, não tem boa saúde mental, não cuida também do seu espírito, da sua parte espiritual, porque é um todo, nós somos um todo, uma coisa é ligada à outra, tá? É a mesma coisa, se eu tenho às vezes me enchido tanto, conquistado tantas coisas materiais, eu tenho conquistado tantas coisas, mas como que tá a minha família, como que tá a atenção do meu filho, como está a minha relação, não sei se você tem fé em Deus, como que está a sua relação, tudo isso nos faz ser como que é, que faz quem é a nossa cabeça, faz ser quem eu sou, quem é a Elaine. Quem está lendo o meu livro vai conhecer um pouco da minha história quando eu falo, quando eu relato tudo o que aconteceu, como que eu cheguei até aqui. Então, a maioria das pessoas acham que eu vou falar que foi o processo de negação da diabetes. Não, eu realmente, quando eu descobri que eu tinha diabetes, eu parei de tomar insulina. Porque é pesado, gente. É muito pesado você ter que começar de uma hora para outra, fazer ponta de dedo. Você imagina 25 anos atrás que você tinha que comprar tudo, ainda era muito caro, eu tinha que bancar aquele tratamento, eu parei. Mas depois que eu tive uma cetoacidose, né, que eu tive, levei aquele tapa realmente, que eu falei, opa, eu preciso me cuidar. Mas por quê? Porque eu sempre achei a vida fantástica, a oportunidade de estar viva, a oportunidade de acordar, a oportunidade de sorrir, a oportunidade de estar com meus amigos. Eu nunca consegui olhar as dificuldades além do que eu tinha, né? E na minha vida que era muito bom. Mas como que foi sua infância? Minha infância foi uma infância simples, né? Meus pais são simples, eu tive uma infância simples, mas eu vim de um lar muito abraçado, muito querido, né? Meu pai, minha mãe, e aquilo para mim era muito uma realidade e mostrou que a vida é boa, que a vida é legal. Nossa, meu marido ligou aqui. Na minha vida que a vida era muito... Peraí um pouquinho, gente, deixa eu voltar aqui, que meu marido disparou o negócio aqui, me perdeu o raciocínio. Aquilo para mim me mostrava que a vida era muito boa, então eu cresci com essa visão de viver bem. E quando aconteceu aquilo comigo, opa, preciso voltar para minha realidade, preciso me cuidar. Mas aí veio um outro baque na minha vida, um outro baque que realmente tirou meus pés do chão. Depois que tirou meus pés do chão ali, eu passei por um outro processo na minha vida. E esse processo que eu passei, desliga esse computador. E esse processo que eu passei, ele me fez pensar o quê? Estar aqui hoje. Porque foi quando eu fui me formar, fui fazer psicologia. Da psicologia saiu a reeducação em diabetes. Da educação em diabetes surgiu porque eu perdi 2 pessoas da minha família. Então, as coisas foram acontecendo, como diz, né, Steve Jobs, né, os pontos vão se ligando para que eu estou aqui hoje. Como que é a minha cabeça hoje? A minha cabeça hoje, ela é estruturada diante da interpretação do eu fiz de tudo que eu vivi até aqui. E eu procurei sempre, ainda que me mostre que não está legal, eu procuro sempre questionar os meus pensamentos. Quais as possibilidades que eu tenho? Vocês sempre vão me ver essa palavra, quais as possibilidades que eu tenho? Quais as possibilidades que você teve esse ano de estar bem? Quarta-feira passada, eu fui dar uma palestra, participar num grupo com criança no Hospital Darcy Vargas, hospital infantil. E eu passei a manhã inteira no hospital.
E depois eu fui conhecer todos os andares. É um hospital, são várias doenças crônicas. O diabetes sendo uma doença crônica, ele se enquadra no aspecto do qual é direcionado o hospital. Então, tem um grupo de diabéticos do qual eu fiz lá o trabalho em grupo, participei junto com eles, contando a minha história de educadora como diabética. E depois eu fui conhecer todo o hospital. Ali eu conheci pessoas crianças, né, com quimioterapia, crianças com problema renal, só crianças que estavam ali fazendo a diálise, e outros problemas de doenças crônicas que eu nem conhecia. E no hospital tem pedagoga, onde as mães ficam ali, as crianças não têm oportunidade de escola, as crianças estudam ali mesmo. Aí eu vi uma realidade totalmente diferente que eu ainda não tinha me deparado. Eu passei muito tempo no hospital com meu pai, mas ali eram crianças. Eu vi criança ali com cabelo, né, sem cabelo, porque estava no processo de quimioterapia, crianças que tinham passado por cirurgia. Ou seja, eram crianças que você viu o sofrimento realmente no olhar dos pais. Sabe como que eu saí dali? Com muita gratidão. Com muita gratidão. Muita gratidão a Deus. Muita gratidão à vida pela possibilidade. Muita gratidão à medicina por hoje ter uma boa insulina, tá? Muito gratidão por eu poder comprar uma parte da minha medicação, enquanto muitas pessoas talvez não tenham essa possibilidade que eu tenho hoje. E, sua vida está tudo 100%? Não está tudo 100%. Mas é a maneira que eu acho que é olhar para a vida, é olhar para aquilo que você tem, para as possibilidades que você tem, de onde você quer chegar. Então, como que é a cabeça de um diabético? Não é a cabeça do diabético, é a sua cabeça que você interpreta a vida. Da maneira que você interpretar como é ser diabético, é a maneira que você vai interpretar outras dificuldades na sua vida, é a maneira que você vai interpretar as perdas, é a maneira que você vai interpretar um processo de luto. É o jeito que nós somos, é o jeito que nós encaramos. Nós estamos prontos? Não, nós não estamos prontos. Nós somos pessoas sujeitos a mudarmos para melhor, amadurecermos. E para mim, as dificuldades na vida, elas são como degraus que vai nos levando para um novo ciclo. Mas isso depende muito da maneira que eu olho para isso, da maneira que eu interpreto isso, da maneira que eu olho para as possibilidades. E o capítulo 4 do meu livro, que foi o que surgiu a temática da live hoje, como que é a cabeça do diabético, mas no livro eu coloquei diabetes não é o meu nome, diferenciando a doença da pessoa. Aí eu tenho uma parte que eu coloco, né? Nenhuma pessoa portadora de qualquer enfermidade mudaria sua identidade. Pelo menos é assim que deveria ser quando o tratamento é direcionado à pessoa, tá? Então, que o diagnóstico do diabetes, ele muda a nossa vida bruscamente? Muda a nossa vida bruscamente, né? Isso não tem como fingir, não muda sim a nossa vida. Mas quando nós mudamos, o processo de mudança, ele também tem, ele tem duas áreas, tem dois aspectos. Eu posso mudar. Isso pode ser para mim uma coisa totalmente negativa, que ela possa passar para mim, crescer de uma maneira positiva, e pode ser uma maneira para mim negativa, que ela me deixa a minha vida num aspecto ainda muito negativo, depende da minha visão. Eu tô num patamar aqui que eu posso descer 2 degraus. Como eu posso estar aqui num patamar, eu posso subir 3. E quando eu subo esses 3, eu consigo olhar para tudo que me aconteceu aqui, e eu consigo ter aqui uma visão de olhar e falar assim, poxa, teve muita coisa ruim. Teve, sim, mas eu consegui extrair muita coisa boa e eu estou conseguindo melhorar e o que eu posso fazer. E assim, nós vamos dando uma outra dimensão. Nós vamos conseguindo planejar o futuro, nós conseguimos olhar para o futuro de uma maneira bem melhor, bem mais suave, bem mais leve. Esses dias uma pessoa falou assim para mim, parece que é tudo tão mais fácil para as pessoas que estão na internet, né? Parece que é mais suave. Teve uma segunda-feira que eu fiz lá, uma segunda-feira que eu fiz uma live com vocês, foi um dia muito difícil para mim, muito difícil.
Eu tinha recebido uma ligação do meu irmão. Meu irmão estava chorando muito, muito, muito por causa de uns problemas. E eu e meu irmão somos assim, né? Quase que somos uma assim, de tanto que é. E foi poucos minutos antes. E eu tive que me preparar para vir falar com vocês. Mas quando eu entrei aqui, toda a energia que a gente está aqui conversando, as pessoas que estão aqui, aquilo já foi se distanciando da minha mente, de todo aquele pesar que estava. E quando eu saí daqui, eu saí de uma maneira diferente, olhando para toda a situação que o meu irmão estava passando, eu comecei a olhar para todas as possibilidades, para todas as portas que iriam se abrir, que era um processo que ele precisava passar para ele poder crescer, para ele poder amadurecer, porque as dificuldades não servem para isso. E eu fui deitar, fui dormir mais tranquila. Por que eu estou compartilhando com vocês? Para falar que a minha vida não é perfeita. A minha vida não é perfeita. Como de ninguém está aqui que é perfeita. Mas eu procuro olhar para ela de uma maneira que no dia que eu precisar olhar, no dia que eu precisar chorar, como faz parte de qualquer um de nós, choro ele dura uma noite, mas a alegria vem amanhecer. Nós temos noite, nós temos o dia, né? Ou seja, nós temos dias escuros, nós temos dias claros, mas a maneira que o meu olhar, a maneira que eu vou alimentar os meus pensamentos, que vai fazer como que eu vou enfrentar. Diabetes é uma doença que te escraviza? Não. Não. O que escraviza é a minha mente. A tua mente, se a sua mente for, a minha mente, ela for uma mente presa, uma mente escrava, ela vai ser presa quando no diagnóstico de diabetes, num outro problema que você tiver na vida, no emprego que você gosta muito, que você pode perder o emprego, outras áreas também vai ser escravizando, porque não é o diagnóstico em si, mas é a minha mente, é como eu estou, qual é o meu momento, qual que está sendo a minha dimensão, qual que está sendo a minha interpretação, o que eu estou vendo disso. Então, a gente não pode coisificar, sabe o que é? Achar uma coisa e colocar a culpa tudo dentro daquela coisa. Então, nós estamos aqui, é muito legal, toda segunda-feira nós estamos falando de uma temática, discutindo um tema de saúde mental, mas nessa live de hoje eu queria deixar isso para você, para que você pensasse na sua vida, pensassem se a doença ela não está sendo o centro para você, porque realmente você não está conseguindo lidar com todas as questões que você precisa lidar internamente, de cuidados com o seu corpo, de cuidados com você, para você lidar com o diabetes. Porque é o meu interno, se eu mudar internamente, o meu externo muda. Eu não tem como eu mudar o meu externo para mudar o meu interno, tá? É interno. Eu preciso mudar interno para mudar o externo. Infelizmente, nós somos de uma sociedade onde não se tem esse valor tão nobre como é cuidar da sua saúde mental, né? Não tem esse valor tão nobre de parar e olhar para a minuciosidade que é a arte, de olhar para a natureza, para poder alimentar o nosso interior, né? Nós somos uma sociedade capitalista, né? Que é o ter, ele é muito mais forte do que você crescer como pessoa. E não é problema ter, não, tá? Mas é problema você ter antes de você ser. Porque quando você ter, antes de você saber quem você é ser como pessoa, você corre o risco de se perder no meio do caminho e levar um tombo que você olhar para trás e ver que nem o ator Will, ele fala que todo mundo, todos os seres humanos deveriam ter a oportunidade de ser muito rico um dia, para poder entender que o dinheiro, ele não é tudo, e nem ele é o centro. Por quê? Porque nós precisamos ser para depois nós termos, porque as coisas, elas são muito completas, tá? Se você não conseguir compreender como que é o ser, quem é você, nesse momento da sua vida, vai ser muito difícil eu conseguir dar para você passos de cuidados para você lidar com o diabetes. Porque ele é uma doença que ele mexe com o meu externo, ele mexe com a minha rotina, e ele mexe, às vezes, de maneira que nos tira de um dia, como uma hipoglicemia, que mexe com o nosso emocional, mexe com muitas coisas. Então, eu preciso estar minha mente muito mais saudável para poder lidar com ele.
Então, olha, Elaine, você está falando isso, tudo bem, mas não me ajudou em nada. Sim, se foi muito incômodo para você, você pode perceber que talvez você precise de uma ajuda de um profissional, né? Precisa de um profissional para estar te ajudando a se cuidar, te ajudando a melhorar, para você, como pessoa que está aqui com o seu nome, na sua individualidade, lidar bem com o diabetes, lidar bem com a sua vida num todo, tá? Então, esse é o 4º capítulo do meu livro. Não sei se vocês conseguiram entender o que eu quis falar para vocês hoje. E é uma frase que tem aqui no meu livro: se quisermos a mudança, que começamos a partir de nós. Sabe qual que é a melhor maneira de prever o futuro? É criá-lo, né? Abraham Lincoln, que tem essa frase que eu coloquei. Por quê? Porque o futuro, para mim, o que eu crio na minha cabeça é um futuro maravilhoso. Eu crio coisas boas na minha cabeça. Ah, mas não vai ser tudo mil maravilha. Eu alimento o meu pensamento de coisas boas. E me preparo, né, para, ainda que venha, tudo que vier, eu poder extrair do melhor dela. Mas o que eu me alimento, o que eu sempre vou me alimentar, o meu pensamento, a minha mente, é de coisas boas. Porque é ela que nos dirige, é ela que nos encanta. Né? É o sol que brilha, que encanta a todos nós. Aliás, está demorando para chegar o sol, o verãozão em São Paulo, né? E é disso que nós temos que alimentar a nossa mente, ok? Deixa eu ver o que eu tenho aqui para responder para vocês. Nossa, eu tô dando uma olhada aqui, tanta gente que eu sigo que está aqui comigo hoje. O Henrique Goya. Boa noite, querida Anja, sempre me orientando. Ai, minha linda. O Will tá aqui hoje, Marcelo. Noeli. Nossa, Noeli, que prazer ter você aqui hoje. Você anotou aqui, mano? A Emily. Noeli, doida para ler o seu livro. Noeli, por favor, quero o feedback dele depois, hein? O Henrique já está lendo meu livro. Foi lá no lançamento do livro. Foi uma beleza, foi uma bênção o lançamento do livro. A Camila, como está a sua retina? Camila, eu fiz o exame da retina no dia 12 de novembro. Eu não precisei, graças a Deus. Eu tomei até um susto, foi pedido para 2 oftalmologistas que foram ver, e a minha retina apresentou umas pequenas hemorragias, e ele chamou outro oftalmologista lá no hospital, tal, mas ele falou que eram coisas muito mínimas. Mas eu falei, mas como? Porque eu tento manter minha glicada. Ele falou, Elaine, 25 de ano diagnóstico é muito comum, mas nada que precise fazer laser, nada que precise orientar, nada disso, fica tranquilo. A meta agora é manter um bom controle glicêmico. Então, retina, microalbuminúria, todo esse ano, todos os outros exames, graças a Deus, deu tudo dentro normal. Não perfeito, o áudio ok, o áudio para mim tá ok também. A Ione, parabéns pelo trabalho, Ione, fico muito feliz. A Ená, olá, Ená. A Daziz, o maior problema é a saúde mental. A Gina, era o que nós estávamos falando hoje. O Emerson estava aqui. Olá, boa noite, doces amigos. Olá, Emerson. Tudo isso faz sentido, mas não é nada fácil ser DM1. Papai Noel chegou. A depressão é horrível. Cacá, eu tenho um trauma com o mês de dezembro, porque é o mês quando eu tenho 1 ano a menos de vida. Não entendi. Will, 1 ano a mais, tá? O pessoal tá tudo falando com a Dizius aqui. A Camila, já respondi. Camila, ok. Camila. Bom, acho que é isso. Acho que é a Digisa, né? Que estava colocando algumas coisas aqui, mas eu falei que o diabetes, ele não é o ponto final, ele só é uma vírgula. Antes do diagnóstico, se eu tenho um histórico na minha vida que não estava legal, quando vem alguma coisa que ele é uma vírgula, ainda que dá uma pausa, o que vai acontecer? A tendência
é aquilo desestabilizar tudo. Por isso que eu falei a importância do profissional, tá? Eu nem tenho como dar um conselho, nada disso, porque terapia é uma ciência, psicologia é uma ciência, né? Então, que tem todas as suas linhas de psicologia, no que eu acredito, a concepção de homem, para poder trabalhar esses sentimentos. Eu precisei na minha vida e foi um processo extremamente importante para mim. Quem já passou por um processo de terapia sabe muito bem o quanto que é importante, né? Então, Adgena, é muito bom, não sei se você tem um processo de terapia, passar por isso, que eu tenho certeza que pode te auxiliar muito, muito, muito mesmo, com uma visão diferente da DM1 e da vida, porque aí não é a DM1, né? Talvez, né? É a questão de visão de vida. Visão como que você olha para a vida, como você olha para tudo. Porque se eu não consigo olhar para coisas positivas em nenhuma instância da minha vida, não vai ser no momento que realmente acontece uma coisa que não é agradável de um diagnóstico que eu vou ter um pensamento diferente. A tendência é aquilo ser muito mais forte na minha vida. Porque nós, desde crianças, nós temos que compreender que nós temos as nossas crenças, os nossos pensamentos, que eles são muito fortes em nós. E se nós não percebemos quais são as nossas crenças, quais são os nossos pensamentos, que nos faz, como se diz assim, parar na vida até empacar, a gente não consegue sair do lugar. Então, por isso que eu falo que é um processo de autoconhecimento, para você validar aquilo, o tanto que aquilo é real na sua vida ou não. Porque se aquilo não for uma realidade para você, agora que você está pensando, que você acredita, você tem como questionar. Falar assim, não é assim. Eu posso agir dessa maneira. Agora, quando eu não tenho consciência disso, fica muito complicado. Por isso que esse processo de eu me conhecer, eu saber qual o momento da minha vida é muito importante. Porque isso vai ser a minha cabeça. A cabeça de um diabético, é a cabeça de quem eu sou como pessoa. É a cabeça que eu encaro a vida. É a cabeça como que eu encaro quando tá tudo bem, quando minha conta tá negativa, quando minha conta tá positiva, quando eu tô com muito dinheiro, como que eu trato o meu vizinho, como que eu trato o meu marido, a minha esposa. Tudo isso reflete em quem eu sou. E isso daí não é a figura de quem é diabético. Agora, se tudo isso tem uma maneira de ser digerido de uma coisa muito amarga, com rancor, com raiva da vida, com tudo, vai refletir na maneira que eu sou também para cuidar da doença, né? Vai refletir também da maneira como eu sou na minha vida profissional e em outras áreas. Nós não somos pessoas, nós temos identidade que nós agimos diferente, né? Eu tenho uma identidade como esposa, eu tenho uma identidade como profissional, tenho uma identidade como psicóloga, como amiga, nós temos diferentes identidades, mas a minha centralidade, né, de quem é a Elaine, de qual a essência que a Elaine alimentou, ela explana, ela aparece, ela floresce em todas as minhas identidades, porque é o meu centro, é o meu propósito, é a minha missão, é as minhas crenças, né, é aquilo que me sustenta como pessoa, né? É aquilo que me sustenta para mim poder olhar para a vida e poder também auxiliar outras pessoas, né? Falar com outras pessoas. Acho que falou aqui que pausou o vídeo. Então, o que nós precisamos fazer? Cuidar-nos. É mesmo, Fê, pausou. Acho que foi o Instagram que pausou aqui o vídeo. Nós precisamos cuidar de nós, né? Nós precisamos estar bem conosco. Nós precisamos... Acabando a bateria? Nós precisamos sermos pessoas inteiras em tudo que nós vamos fazer. E assim, vai melhorar a minha cabeça como diabético, vai melhorar a minha cabeça como pessoa. Então, olha para você e verifica se, mediante de tudo que nós fomos passando, talvez você não precisa estar num grupo, às vezes, realmente de pertencimento, porque é muito legal essa coisa de você estar num grupo, porque você olha ali as pessoas e tem aquela coisa, vê pessoas que passam pela mesma coisa que você passa. Para mim, isso foi muito importante, também pode te ajudar. Você vai ver se você não precisa realmente de um trabalho, de uma ajuda de um psicólogo, de um amigo, mas você precisa dar o primeiro passo, tá? Nas nossas mãos. Ninguém pode fazer isso por nós,
tá? Eu acho que o meu celular estava acabando a bateria, né? Por isso que deu uma pausa. Antes Nossa, descarregou bastante, né? Porque entrou com coisa. O meu celular descarregou muito rápido, deu uma pausa por causa disso. Bom, mas eu acho que é isso. É a nossa integridade de ser quem somos como pessoas, não com a identidade que a doença coloca. Lógico que nós usamos, né? Nós diabéticos, quando eu vou escrever o post, porque eu estou colocando um nicho de pessoas que eu estou falando. Eu estou falando para as pessoas que é portadora de uma doença, mas eu não estou fazendo como aquilo como a identidade, porque eu estou falando por um grupo de pessoas, se vocês me conhecem, a maioria sabe quem é a Elaine, né? Porque eu sou uma e várias pessoas estão me olhando mais fácil, eu não consigo guardar o nome de todos que estão aqui. Tem pessoas que estão há algum tempo comigo, que nem o Henrique, um querido, né, que sempre está lá junto comigo, já foi em palestra, no lançamento do livro. Então, são pessoas que acabam entrando para o nosso círculo mesmo, né, de proximidade. Mas, quando eu me dirijo, que eu coloco lá como diabético, não é porque eu estou centralizando na doença. Lembre sempre, quando eu estiver falando, lembra do seu nome. Eu estou falando para pessoas que estão aqui, né? Que nem está aqui agora a Camila. Quando eu colocar, eu estou falando para Camila. Não estou falando para Camila diabética, estou falando para Camila cuidar da saúde dela. Quando eu estou falando para a Nair cuidar da vida dela, a Luciene cuidar da vida dela, a Maiara cuidar da vida dela, a Raquel que cuida do Davizinho, eu estou falando para o Davizinho cuidar da vida dele. Eu não estou falando pro diabético. Não é o diabético. O diabetes não é a identidade. Tua identidade é a pessoa que você é, que vai fazer de tudo para ter qualidade de vida, para ter saúde, para realizar os seus sonhos, seus projetos, a sua missão, e distribuir para a vida coisas aí maravilhosas que você veio com o propósito que você veio nesse mundo, ok? E Raquel, um beijo especial. Eu li o post do Davizinho, o vídeo que o Davizinho fez hoje, lá falando de um amiguinho da escola, né, referente que não quis brincar com ele, não quis colocar a mão por ser diabético. Eu só tenho para falar, poxa, que dó dessa criança, viu? Que dó o mundo que ela tá vindo, que dó o mundo que ela tá extraindo, que dó a pessoa que está crescendo ali. Porque é uma ignorância sentimental de uma pessoa tão pequena, é tão pequeno isso, que a gente para pensar e fala, poxa, essa pessoa quando tiver adulto, hein? O que vai ser? Dá dó. Simplesmente dá dó. Para pensar aonde vai estar o Davi, aonde vai estar essa pessoa. Então, é aquela coisa lá que eu falo da empatia, né? Se colocar lá no lugar e parar para pensar que a pessoa tem a oportunidade de olhar para a vida de uma outra maneira, que encontre pessoas de uma outra maneira, né? Para poder lidar. Se são duas crianças que agem dessa maneira, coitada dessas crianças, né? Porque hoje em dia, eu comentei isso em uma das minhas palestras, a era da inteligência artificial que nós estamos vivendo, e fizeram uma pesquisa que tem uma qualidade que nenhum robô vai conseguir alcançar no homem, pelo menos nas próximas décadas, que se chama empatia. Empatia é a qualidade de se colocar no lugar do outro. E isso nós devemos ensinar para os nossos filhos, para os nossos sobrinhos, para qualquer pessoa que nós queremos que se dê bem no futuro. É ser pessoas empáticas, é ser pessoas misericordiosas, é ser pessoas que consigam olhar para o outro de igualdade, olhar de igualdade para o outro, sabe? Olhar de igualdade é olhar para o humano, olhar para a dor, olhar para a necessidade. É pessoa que sabe acolher, que sabe abraçar, que sabe ser abraçado. Isso é o sentido da empatia, isso é o sentido de misericórdia. Isso é uma qualidade futura, profissional, que vai ser muito bem vista. Como é hoje, vai ser muito melhor. Se desde criança ela não consegue ter isso no meio dela, dirá se conseguir alimentar isso como ser adulto. Então, infelizmente, a gente precisa ter, assim, olhar para essas crianças e falar, meu Deus, que pena, que dó, porque vai ter um futuro, vai ter uma situação bem complicado mesmo, porque é muito melhor eu conseguir ter uma relação de igualdade, de carinho, porque eles foram dois, imagina como que todo o carinho que nós temos pelo Davi, como que ele é referência para nós, como que as atitudes dele agem super positivamente para nós, né? Agora, para pensar, para eles, né?
Que aspecto, se eles continuarem semeando isso, Raquel? Então, olha, o Davi tem muita coisa aí para explodir no futuro. E essas pessoas que estão dessa maneira, conversou, lógico que tem que ser tomado algumas atitudes, porque ele é uma criança para poder entender tudo isso. Mas para nós, hoje, para colocar, a gente só coloca assim, ó, nós somos fã, eu sou fã número 1 do Davizinho, ok? A Camila, obrigado, Camila. É uma bênção sempre quando eu posso colocar sobre a minha referência, mas sempre falando, tá? A Elaine, que tem essa meta glicêmica, que não tem nenhuma complicação, é porque o meu foco é saúde para me cuidar bem, para poder viver bem, é uma maneira que eu penso em chegar igual a dona Carmen, 68 anos de diabética bem, e é minha meta, né? O Henrique falou que vai me ver com 85 anos falando. Sabe, na minha época tinha um Libre lá, uma bomba de insulina, que imagina como que vai estar o tratamento do diabetes, né? Se não chegou a cura até lá, né? Imagina como que vai estar daqui eu com 85 anos. Então essa é minha meta, e chegar lá bem. Bom, pessoal, acho que é isso, só falta 5 minutos. Essa é a última live do ano, eu vou dar uma pausa. Helene, mas são os pais e o meio que vive, que faz dessas crianças dessa maneira. Exato. É justamente isso, eu falo, é o meio. O meio, nós somos a soma das pessoas que nós convivemos. As ações dela têm refletido porque ela vê isso em algum momento na vida delas para elas poderem repercutir essa mesma atitude. Mas que não vai ser benefício para elas de maneira nenhuma. E eu dou uma pausa agora, retorno só em janeiro. Foi um ano maravilhoso estar com vocês. Foi muito bom cada dia, cada troca, cada coisa que eu aprendi, cada coisa que eu recebi, cada coisa que eu doei, cada as pessoas, as amizades, os directs que eu recebi. Mas você não queria perder o contato com vocês. Se tiverem alguma dúvida, manda um contato. As pessoas que estão lendo o meu livro, me mandam um direct de como tem sido a leitura. O meu tá aqui, o livro é meu, e imagina que eu tô lendo e tô riscando novamente, porque hoje eu precisava falar com vocês, e eu tava aqui lendo, ó. Aqui é uma parte. Cadê aqui? A melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. Nós estamos aí começando, terminando um ano, iniciando o ano de 2019. E nesse capítulo desse livro tem uma parte que eu deixo algumas dicas. Talvez está aqui. E essas dicas, uma que eu deixo tenha em mente que o maior responsável por sua saúde é você. Portanto, reaja, levante, ergue a cabeça e invista no seu cuidado. Busque informações, aprofunde nas ações de cuidados que seu corpo necessita para controlar a diabetes e a sua mente também. É 2 dicas que eu deixo aqui. Aqui, as pessoas estão me perguntando... Sempre o pessoal está me perguntando lá onde está disponibilizando. No meu link da bio, tem ali, se vocês entrarem no Instagram, vocês podem entrar ali que já vai direcionar para a página de vendas. E o lançamento foi uma bênção, foi muito bom. Recebi muitos amigos, muitas pessoas que eu nem imaginava que estariam ali naquele dia, estava muito cheio. Domingo eu participei de um outro evento também muito abençoado, foi muito bom também. E eu vou estar compartilhando com vocês nos posts dessa semana, vou estar colocando coisa. Hoje eu não coloquei nada no Stories, porque foi hoje um dia que eu tirei para descansar, porque foi uma semana muito intensa, então eu tirei hoje o dia para organizar minha casa, organizar minha compra, organizar todas as minhas coisas que estavam meio desorganizada aqui na minha casa, mas amanhã eu já estou nativa nos atendimentos, preparação dos posts. Eu quero desejar para vocês um excelente Natal, um excelente Ano Novo, que vocês tenham, assim, um novo olhar para o que é Natal, o que é Ano Novo. O ano, eu acho que, assim, fecha um ciclo, inicia outro. Um ciclo o quê? Oportunidade de planejar, de rever, de colocar metas, para que as coisas que você para que você... As coisas que você planejar, elas possam ter ação. Então, eu preciso o quê? Ação. Metas precisam de ação. Então, descreva suas metas, aquilo que você quer para 2019.
Eu tenho um hábito, normalmente dezembro é um mês que eu já pego aí 1 semana, 2 semanas, e eu já procuro colocar tudo na ponta do lápis, o que eu quero para 2019. Faça isso para vocês também. O que vocês querem para 2019? O que vocês querem melhorar? Querem melhorar a meta glicêmica? Querem fazer um curso? Querem ler quantos livros por ano? Livro é o melhor meio, o meio mais barato de absorver conhecimento, de educação é através de livro. Eu disse, qual é a meta? O que você precisa para o seu filho, para a sua família? Já começa a planejar, começa a ver um futuro muito próspero para você na sua parte financeira, em todas as áreas. Eu desejo para vocês tudo de bom mesmo. Continuo colocando os posts, continuo lá compartilhando muitas coisas com vocês no Stories, mas a live provavelmente em janeiro eu começo a colocar lá quando que a gente retorna. Espero muito poder ter contribuído com vocês esse ano. E o que foi bom, qual temática, se vocês tiverem alguma dica, manda para mim por direct, para a gente poder estar se falando nas próximas lives do próximo ano, porque eu não vou parar. É só essa pausa mesmo, porque dezembro é um ano bem tumultuado e eu estou trabalhando em outros projetos, então eu preciso agora dar essa pausinha para dar uma descansada também, tá bom, pessoal? Boas festas para vocês e um ano de 2019 maravilhoso. Vai ser maravilhoso? Vai ser maravilhoso. É isso que nós estamos determinando, né? Ele vai ser um ano maravilhoso. Bênçãos para vocês, saúde, muita graça, muita paz, muita união, muitos abraços, muitos amigos. Eu agradeço a Deus por todos os amigos que eu fiz esse ano, diabéticos, não diabéticos, por essa comunidade incrível que apoia um outro. E para vocês eu desejo tudo em dobro. Tudo que você está desejando para mim, eu desejo em dobro para cada um de vocês, tá bom? Um abraço e a gente se vê nos feeds e nos stories.